Então, que Deus nos abençoe, que possamos ter um ótimo encontro, possamos aproveitar bem, né, tudo que vai ser ensinado aqui, tudo que vai ser ministrado. E vocês têm um bloquinho de anotação, anote aí, depois se quiser conversar com a Alessia, pode conversar. E nós vamos agora passar a palavra para ela, e ela vai usar o tempo que Deus colocou em seu coração. A Alessia, ela é membro da Igreja Presbiteriana. Se você quer se apresentar, é melhor. Da Igreja Presbiteriana de Tambaí, né? Um bairro de Bahia, não é isso? Um bairro de Bahia. E ela está acompanhada do pastor Tiago, né? Está ali. Muito obrigada pela sua presença, pastor. E ela já tem ministrado para as mulheres da sua igreja, né, para outras também, por isso que nós a convidamos, né, estudante de Direito, e ela estará aqui neste momento ministrando a palavra aos nossos corações. Então, Alessia, seja muito bem-vinda, que Deus te use poderosamente. Né? E um prazer conhecer. Bom dia, minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Primeiramente, é uma grande honra, uma satisfação imensa estar presente aqui neste lugar, nessa manhã, a convite da nossa irmã Islene, né, a qual estou tendo o prazer de conhecê-la nessa manhã. Que quem intermediou essa conversa foi Flávia, né? Uma irmã também preciosa que eu já compartilho uma amizade, um carinho grande por ela, e também outras irmãs que de repente eu já tive a oportunidade de conhecer, que estão aqui também, né? Léo também, Leonilda, é uma pessoa muito próxima, tanto a mim quanto ao meu esposo, e nós nos alegramos porque nessa manhã o Senhor nos separou para estarmos aqui nessa manhã graciosa, para que possamos aprender mais a respeito da sua palavra. E Léo está acompanhada de Graça, né? Que bênção. Então, são irmãs muito próximas a mim e eu me alegro, pois nessa manhã a gente tem o prazer, o privilégio de nos contentarmos e nos alegrarmos com a presença de irmãs tão preciosas nas nossas vidas. Amém? E o texto base que eu estarei nessa manhã conversando, pregando para as irmãs, né, o texto que será alvo da nossa exposição nessa manhã, é o texto de Gênesis 12. Texto que a gente vai estar estudando um pouco nessa manhã, com a graça do Senhor. Irmãs, eu estarei lendo apenas o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, que diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Nós enfatizaremos nessa manhã apenas a primeira parte deste versículo. A primeira parte que diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Até aí, com a graça do Senhor, acho que será suficiente para que nessa manhã a gente possa expor e aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. A nossa irmã Islene, ela já ressaltou, mas eu gostaria de destacar também a presença do meu digníssimo esposo, que de uma forma muito honrosa me acompanha nessa manhã. Ele está ali atrás, o pastor, como ela já destacou, da Igreja Presbiteriana de Tambaí. Então eu agradeço, meu amor, você está me acompanhando e me dando essa força. Bom, destacando e voltando ao texto, sempre que falamos sobre a importância da verdadeira fé, né? Este foi o tema que foi proporcionado para que a gente pudesse estar discutindo sobre a fé, né? Sobre as influências desse mundo e como nós aplicamos a fé na nossa vida. Então, mais ou menos assim, a gente vai percorrer ao longo dessa manhã para que possamos estudar esse tema tão gracioso. Então, sempre que falamos sobre a importância da verdadeira fé, devemos fazer uma pergunta: a nossa fé, ela está em Deus
ou naquilo que Ele nos dá? A nossa fé, ela está no Senhor ou naquilo que Ele tem a nos proporcionar? Conta-se a história de que certo pai havia passado um longo tempo viajando a trabalho. E quando ele retornou de viagem, ele resolveu passear com sua família. Resolveu então levar a sua família a um shopping. E quando eles chegaram lá, o pai, ele pôs a mão no bolso, retirou um bolo de notas e então distribuiu R$ 50 para cada um dos seus filhos. E então ele olhou para os seus filhos e disse: vão comprar o que vocês mais desejam, vão se divertir. Mas depois de alguns minutos, ele percebeu que a filhinha mais nova dele, não queria soltar a sua mão. Então ele olhou para ela e disse: filha, pegue o dinheiro e vá comprar o que você quiser, vá se divertir, vá brincar. E ela disse, com os olhos cheios de lágrimas, ela segurou ainda mais forte na mão do seu pai. Foi então que o pai, sem entender nada do que estava acontecendo, ele perguntou: minha filha, o que aconteceu? E aquela garotinha então levantou os seus olhinhos cheios de lágrimas e disse ao pai: eu não quero dinheiro, papai, eu quero você. Eu fico pensando, minhas irmãs, no quanto esta simples ilustração, ela traz lições preciosíssimas para a nossa vida. Uma pequena garota desejava mais a presença do seu pai, que esteve ausente por tanto tempo, do que os presentes que ele poderia lhe dar. Aqui eu trago uma pergunta para as irmãs. Vocês podem responder para si mesmas. Será que o seu relacionamento com Deus se parece com o relacionamento daquela garotinha com o pai? Será que você deseja mais do que o seu pai? Aliás, será que você deseja mais o seu pai do que os presentes maravilhosos que ele pode nos dar? Será que você deseja caminhar com Deus mais do que alcançar os objetivos pessoais da sua vida? Aliás, qual é o grande e o maior objetivo da sua vida? Qual é o maior anseio das nossas vidas? As respostas que verdadeiramente a gente pode dar para essas perguntas nos ajudarão a vermos em quem ou em que a nossa fé está centrada. Eu digo isso porque nos nossos dias muito se fala em ter fé em Deus. Essa expressão ela é bastante popularizada, não só no nosso meio cristão, mas é uma população, é uma expressão muito popularizada nos nossos dias. Mas essa expressão ela tem sido dita nos nossos dias fruto de uma visão interesseira, uma visão materialista, que as pessoas têm do que realmente significa ter fé em Deus. E isto está relacionado ao modo como as pessoas enxergam os seus relacionamentos com Deus. Por exemplo, dizem por aí que Deus existe para fazer o homem feliz, para fazer o homem próspero. Isso é uma verdade que é pregada nos nossos dias. Dizem por aí também que o melhor que Deus tem para dar ao homem são as bênçãos materiais, ou seja, um emprego bem-sucedido, uma família, um lar repleto de alegria, uma saúde plena. É isso que tem sido pregado nos nossos dias. Dizem por aí que basta você colocar sua fé em ação, que Deus irá te fazer uma pessoa rica, sem problemas e sem qualquer tipo de enfermidade. É isso que tem sido pregado nos nossos dias. Na verdade, minhas irmãs, isso não passa de uma mentira diabólica que muitos crentes, inclusive, têm acreditado e depositado sua fé. É verdade que Deus, Ele é um Pai que abençoa materialmente. Mas isso não é tudo. A verdadeira fé em Deus não é isso. Talvez eu arrisco a dizer com tanta certeza, não tem nada a ver com isso.
Na verdade, isso está longe de ser a verdadeira fé em Deus. E por quê? Porque as Escrituras nos ensinam que Deus, antes de nos presentear com as bênçãos materiais, as bênçãos passageiras, as bênçãos temporais, Ele nos abençoa com a verdadeira fé nele. E aqui nós já aprendemos uma das mais importantes características da verdadeira fé. Ela é um dom. A verdadeira fé é um dom. Uma dádiva, um presente de Deus. A verdadeira fé não é uma obra ou um fruto do querer, do esforço humano, não é um fruto da nossa força, não depende do nosso empenho. Pois fazendo uso de uma graciosa interpretação que John Flávio, pregador do passado, ele deu ao texto de Provérbios 8:11, isso me chamou muita atenção. Enquanto eu estava estudando, eu me lembrei desse sermão do John Flávio, e esse sermão foi um dos sermões que mais me impactou a leitura dele, porque é um sermão que revela o deleite e a satisfação em Cristo. E ele disse: como cada vislumbre de Deus é precioso, assim cada coisa que há em Cristo é preciosa. Quem pode pesar a Cristo em um par de balanças e dizer a vós qual é o seu valor? Seu preço é melhor do que os rubis, e tudo o que tu possas desejar não se compara a ele. Mas as Escrituras nos ensinam que a verdadeira fé, ela nasce do querer de Deus na vida do homem. Ela não nasce de nós, ela não depende de nós. Ou seja, a fé que há em nossos corações não vem de nós. É tão somente por intermédio de Cristo que temos acesso a essa fé que é plantada em nossos corações. Tão somente por meio de Cristo. Não há sequer uma fagulha da nossa força, do nosso empenho, mas é tão somente por meio e por intermédio de Cristo que essa fé é plantada em nossos corações. Por isso que precisamos saber fazer essa distinção entre a verdadeira fé e aquilo que não é, aquilo que de repente induz, que parece ser fé, mas que não é, que não tem nada a ver com a fé que o Senhor planta em nossos corações. Mas a outra importante característica da verdadeira fé em Deus. A verdadeira fé em Deus, ela nos leva a desejá-lo mais do que qualquer coisa que Deus possa nos dar. Mais do que qualquer coisa que você deseje. A verdadeira fé nos impulsiona a viver de modo digno, a viver uma vida piedosa, uma vida semelhante à de Cristo. A fé, ela nos impulsiona a viver assim. E é este o verdadeiro desejo que a fé em Cristo deve impor aos nossos corações. É por isso que a fé é um dom de Deus, pois ela move os nossos corações a descansar em Deus, tão somente em Deus, e não nos dons, nos presentes, nas dádivas, nas bonanças, nas alegrias que Ele pode nos dar. A verdadeira fé nos traz a melhor e mais preciosa certeza que o coração humano pode ter. A certeza maior que o homem, que a mulher, ela pode ter. A certeza de que Deus escolheu, foi Ele quem escolheu caminhar conosco. Foi Ele que decidiu caminhar conosco, dia após dia. A certeza de que por meio de Cristo, Ele nos elegeu para andarmos com Ele. E é neste momento que eu desejo propor uma definição do que vem a ser a verdadeira fé. A verdadeira fé é a certeza de que nós existimos exclusivamente, tão somente para glorificar a Deus através de uma vida de relacionamento com Ele e satisfação nele. Então, somente isso, minhas irmãs. A verdadeira fé é um veemente chamado
de Deus, a vivermos uma vida piedosa, a sermos mulheres piedosas, independentemente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades, das tribulações que enfrentamos nos nossos dias, na nossa casa, no trabalho, aonde vivemos, independentemente de qualquer coisa. Pois nós temos a certeza que Deus nos separou para vivermos e desfrutarmos em todos os momentos da nossa vida, da verdadeira fé que Ele plantou em nossos corações. É por isso que os nossos corações, eles devem desejar a Cristo. O anseio do nosso coração, o desejo do nosso coração, o ardor do nosso coração deve ser por Cristo, pela sua obra, pelo seu sacrifício. Tão somente por isso. E uma verdade preciosa que eu desejo também trazer para as irmãs, compartilhando do sermão, mais uma vez, de John Flávio, é que criaturas, como pinturas, são mais belas a certa distância. Já pararam para pensar nisso? Algumas coisas nós contemplamos, uma bela paisagem, por exemplo, uma paisagem da natureza, ela é muito mais bela se você contemplar a uma certa distância, pois você pode contemplar e observar aquela paisagem de uma forma mais ampla. Mas, minhas irmãs, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais a nossa alma se aproxima de Deus, quanto maior for o tempo em que nós vivermos em deleita-se em Deus, ele se torna ainda mais doce e desejável. Ou seja, com Cristo é diferente. Com Cristo, nós temos que desejar vivê-lo mais perto dele, mais próximo dele. Nós temos que desejar viver uma vida, um relacionamento verdadeiro com ele. E a grande consequência desta definição de fé é a certeza de que Deus nos presenteou com os mais sublimes, com o maior presente que Ele possa nos dar. Ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o maior presente que Ele deu a nós mesmos. Não é a sua casa, não é o seu emprego bem-sucedido, não é o seu casamento feliz, não é a sua família perfeita, que nem existe, né? Por causa do pecado. Mas não são esses aspectos materiais, não são esses aspectos temporais que são passageiros, mas é Ele mesmo. Você já pensou? Cristo, Ele se entregou a você, a si mesmo, por nós. E esse é o maior presente que Ele nos dá. É Ele mesmo, é a sua presença. Então me respondam, e mais uma vez, respondam para si mesmas: há algo maior do que Deus? Há algo mais importante do que Deus? Há algo mais precioso do que Deus? Há algo melhor do que Deus? Então, se não há nada mais importante, precioso do que Deus, será que Deus poderia então nos presentear com algo mais importante, mais precioso, melhor do que Ele mesmo? Não. De forma alguma. Deus nos presenteou com o seu melhor, Ele mesmo, a sua presença, a verdadeira fé que Ele implantou nos nossos corações. Não estime, não deseje nada mais adorável, nada mais desejável, exceto quanto isso é deleitável em Cristo. Ou seja, não ame nada por si mesmo, não ame nada separado de Jesus. Não deseje ter uma fé à parte de Cristo. Que esse não seja o desejo dos nossos corações. Ter uma fé à parte de Cristo, fora de Cristo, fora da sua palavra, distante da sua palavra, segundo os nossos entendimentos, segundo as nossas vontades.
Quem crê nisto verdadeiramente tem uma fé que agrada a Deus. Quem crê nisto tem verdadeiramente uma fé que confronta a cultura mudando dos nossos dias. Pois, como já dissemos, a verdadeira fé é a certeza de que nós existimos para glorificar a Deus através de um relacionamento e satisfação nele. É por isso que o salmista, ele disse: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Percebam, minhas irmãs, que o salmista não disse: deleita-te nas bênçãos materiais que o Senhor te dá e elas satisfarão os desejos do teu coração. Mas o salmista disse: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por que o salmista ele afirmou isso? Porque só o Senhor, irmãs, pode satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração. Não é aquilo que a gente às vezes tanto deseja, não é aquele bem material que nós tanto desejamos, mas é a satisfação somente em Cristo. Somente em Cristo. E quando nós temos a nossa satisfação tão somente nele, nós percebemos que nada mais importa. Nós percebemos que as coisas, elas realmente têm o aspecto material, temporal. Passamos a perceber que as coisas, elas não têm o valor nem um pouco comparado a Cristo. Não pense que algum bem material, que um casamento perfeito, que uma carreira profissional de sucesso, que uma carreira estudantil de sucesso, uma vida acadêmica de sucesso, que uma vida isenta de enfermidades, ou então uma vida cheia de amigos vai satisfazer os desejos mais profundos dos nossos corações. Não vai. Não vai satisfazer. Só Deus pode fazer com que os desejos mais profundos dos nossos corações sejam verdadeiramente satisfeitos nele. Portanto, minhas irmãs, a verdadeira fé é a certeza de que nós existimos para glorificar a Deus. A verdadeira fé é a certeza de que nós existimos para glorificar a Deus, através de uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de satisfação com Ele. E atentem bem para essa expressão: satisfação em Cristo, satisfação nele. Não nas bênçãos, não nos presentes, não nos dons, nas dádivas, naquilo que Ele pode nos dar, naquilo que Ele de forma tão graciosa nos oferta, mas nos satisfazermos nele. Então, somente nele. Mas o grande problema é que um dia o homem ele decidiu abandonar sua fé em Deus. Ele decidiu depositar a fé dele nele mesmo. Ele decidiu confiar nele mesmo. E esse é o grande problema da nossa humanidade. Esse foi o grande problema. Um dia um homem pensou que, através da sua fé depositada nele mesmo, na sua força, no seu empenho, nas suas obras, ele poderia satisfazer os desejos do coração dele. Ele achou. Ele teve a ousadia de acreditar nisso. Mas, quando isso aconteceu, nós vemos isso logo no início, nos relatos de Gênesis. Quando isso aconteceu, se transformou o mundo no verdadeiro caos. O mundo se transformou um mundo que era de paz, de plena comunhão com Deus, se transformou em um verdadeiro caos, em plena inimizade com Deus. É tanto que até hoje, quando nós olhamos para o mundo, a primeira coisa que a gente pensa é: só pode existir alguma coisa de errada com o mundo.
Não é possível que as coisas estejam naturalmente fluindo bem. Mas o que aconteceu de errado com o mundo? O que aconteceu de errado que tornou esse mundo um caos? Por que as coisas chegaram até onde chegaram nos nossos dias? Porque a corrupção, o pecado, a maldade humana, ela evoluiu tanto. Interessante que, se nós olharmos para os capítulos 3, 4, capítulo 5, o capítulo 6, 7, 8, 9, 10, até o capítulo 11 de Gênesis, nós veremos que em todos esses capítulos a Bíblia nos mostra como a fé no homem, nele mesmo, foi piorando a situação do mundo a cada dia. A gente percebe isso de uma forma muito clara. Se nós pararmos para pensar, o que é que temos no capítulo 3? No capítulo 3 de Gênesis, se as irmãs depois quiserem ler em casa com mais cuidado, eu vou apenas enfatizar, mas se as irmãs depois quiserem fazer essa leitura, se a gente prestar atenção, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos o relato da desobediência dos nossos pais e a expulsão deles no Jardim do Éden. No capítulo 4, nós temos o relato do assassinato de Abel pelo seu próprio irmão Caim. Desde então, ele viu que a humanidade se tornou tão mal, tão corrompida, tão distante de Deus, tão desejosa pelo pecado. Deus percebeu que a humanidade ela estava se satisfazendo no pecado. Que o livro de Gênesis, no capítulo 6, no 7 e 8, mostra como Deus lavou a sujeira da terra com o dilúvio. Só restou Noé e a sua família. Mas, mesmo assim, no capítulo 9, a Bíblia nos mostra Noé embriagado e o seu filho vendo a sua nudez. O seu filho contemplando o pecado de Noé. A humanidade, então, ela cresce e a depravação, consequentemente, cresce também. O pecado, ele cresce. O desejo dos homens de pecarem, de satisfazerem os desejos dos seus próprios corações, de satisfazer a sua própria vontade, e não a vontade de Deus, e não a vontade que Deus revela através de suas escrituras, a gente percebe que isso tem evoluído dia após dia. O homem, ele continua se rebelando contra Deus. O homem, ele continua distante de Deus. O homem, ele continua satisfazendo os seus desejos no pecado. O homem, ele continua afrontando Deus. O homem, ele continua colocando o dedo na cara de Deus. Ele tenta erguer uma cidade, uma torre, e então é aí que no capítulo 11 a gente percebe que a Bíblia nos conta que Deus desceu à terra e acabou aquela rebelião contra ele, dispensando todo mundo. Que bagunça. Se a gente imaginar, se a gente tentar desenvolver na nossa mente um pouco desse relato que eu trouxe, desses capítulos, a gente chega a uma conclusão: que bagunça, que caos. Que o mundo se transformou. Tudo parecia de mal a pior. Assassinatos, né? Caim, um irmão matou o outro. A gente vê esse relato. Mentiras, bebedeiras, desobediência, nudez, a rebelião do homem contra Deus, de procurar satisfazer os seus desejos por meio do seu coração. E Calvino já dizia que o coração é a fábrica de ídolos, então o nosso coração não é recomendável para a gente seguir ele, porque certamente o nosso coração ele tem os nossos ídolos que confrontam a santidade de Deus. Então parecia que o plano de Deus,
o plano que Deus tinha traçado na eternidade, o plano de criar o mundo, de colocar no mundo o homem, para que este vivesse uma vida de relacionamento com Ele, para que este vivesse uma verdadeira fé com Ele. Parecia que esse plano tinha dado errado, parecia que esse plano tinha sido frustrado. A impressão que a gente tem, se a gente parar a leitura no início de Gênesis, é que o plano de Deus foi frustrado. É que o plano de Deus logo no início já deu errado. Mas não é assim. O mundo estava literalmente uma bagunça, um caos. O mundo havia sido criado por Deus para ser um lugar de paz, um lugar onde o homem pudesse se relacionar diretamente com Deus, viver uma vida de harmonia com Deus, uma vida de santidade. Mas havia se transformado num lugar de guerra e de caos. Se a gente pegar esses relatos de Gênesis e traçar para os nossos dias atuais, não é diferente. Não é diferente. Nesse momento, eu irei lhe fazer uma pergunta muito difícil. Mas o que você faria? Isso é só uma suposição. Mas o que você faria se você estivesse no lugar de Deus? Olhando, contemplando a criação que Ele criou para que o glorificasse em todas as coisas, para que o adorasse, para que a sua satisfação se desse tão somente em Cristo, para que a sua satisfação fosse tão somente nele. O que você faria no lugar de Deus ao olhar a humanidade e ver um caos, e ver o pecado destruindo a humanidade, e ver o homem se satisfazendo no pecado? O que nós faríamos? O que você faria com essa humanidade tão rebelde, tão assassina, tão desobediente, que se rebela contra a palavra de Deus, que se apresenta contra aquilo que o Senhor estabeleceu na sua escritura, nas suas escrituras? Talvez alguma de nós, eu tenho quase certeza que talvez a maioria, ou quase todas, nós iríamos certamente, nós decidiríamos destruir a humanidade. Acaba isso de vez, destrói. Esse povo se rebelou contra mim, eu entreguei tudo na mão deles, não faltava absolutamente nada. Eles precisariam tão somente se satisfazer em mim. Mas o homem, ele não quis, ele se rebelou contra Deus. E quando nós olhamos para isso, se nós estivéssemos no lugar de Deus, certamente a gente teria destruído tudo. Acabaríamos com a história da humanidade, acabaríamos com essa história de relacionamento de Deus e o homem. Mas graças a Deus, nós nunca estivemos e nunca estaremos no lugar de Deus. E não foi isso que Deus fez. Não foi isto que Deus quis fazer. E sabe por que Deus não destruiu a humanidade? Sabe por que Deus, Ele não quis destruir tudo que Ele havia criado? Porque na eternidade Ele havia traçado um plano, e esse plano, ele não seria frustrado de forma alguma. Nada, absolutamente nada, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à bagunça que esse mundo estava vivendo, Deus, Ele não quis destruir, porque Ele sabia que nada seria capaz de destruir, de afrontar os seus planos. Na verdade, minhas irmãs, quando Deus olhou para a humanidade e viu aquela bagunça feita pelo pecado, e viu aquele caos, aquela desarrumação, Deus não se assustou. Ninguém pegou Deus de surpresa. Deus, ele não foi pegue de surpresa pela humanidade. Talvez muitas pessoas, ao lerem essa passagem, possam até imaginar, poxa vida, Deus não criou o homem para isso, e o homem se transformou nisso. Certamente Deus, ele ficou sem saber o que fazer.
Certamente Deus, ele de fato quis destruir a humanidade. Mas, na verdade, Deus viu que tudo continuava debaixo do seu controle. Nada fugiu do controle de Deus. Nada do que estava acontecendo, nada do que aconteceu e do que acontecerá fugirá dos planos de Deus, fugirá do controle, do decreto de Deus. E, nessa verdade, os nossos corações devem descansar. Os nossos corações devem descansar na certeza de que nada do que está acontecendo nesse mundo, de que as situações mais frustrantes que acontecem nesse mundo, tudo isso que tem acontecido não deve frustrar a certeza que há em nossos corações, porque Deus não perdeu o controle da humanidade. Deus não perdeu o controle do que já aconteceu e do que ainda irá acontecer. O nosso Deus, ele continua reinando. E Deus viu que tudo continuava debaixo do seu governo. Deus lembrou que ele não havia criado o homem para destruí-lo. Não foi o propósito de Deus destruir o homem, criar o homem para destruí-lo. Mas ele lembrou que havia criado o homem para um propósito gracioso. O propósito de que o homem o glorificasse através de uma vida de relacionamento com ele e satisfação nele. Foi para isso que Deus, ele nos chamou. Foi para isso que Deus nos separou. Foi para isso que Deus, ele nos convocou a estarmos aqui nessa manhã. Ele nos separou, cada uma de nós, para glorificarmos a Ele, para cumprirmos esse propósito gracioso de glorificar a Cristo, de nos satisfazermos nele, de termos um relacionamento com Ele. E é por isso que no capítulo 12 de Gênesis, começa com um chamado feito por Deus. Percebam, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Esse foi o chamado que Deus ele fez, o chamado para um recomeço para uma humanidade que havia se perdido, que havia se corrompido pelo pecado. Esse chamado é feito para um homem chamado Abraão, para que através deste homem chamado Abraão, muitas e muitas pessoas recebessem o mesmo chamado, o chamado para recomeço, o chamado para reiniciar. E eu fico pensando em quantas pessoas não gostariam de receber esse chamado, de receber essa oportunidade de recomeçar. Recomeçar uma vida familiar, recomeçar uma carreira profissional, recomeçar uma vida acadêmica, recomeçar um casamento, recomeçar uma criação de filhos, recomeçar uma amizade, enfim. São muitas oportunidades de recomeço que nós gostaríamos de ter. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo que o homem tenha dado as costas para Deus, Deus sempre ofereceu ao homem a oportunidade de recomeço. É por isso, irmãs, que não depende de nós. Nunca dependeu de nós. O Senhor nos oferece nessa manhã uma oportunidade de recomeço. O Senhor, mais uma vez, de forma graciosa, Ele nos dá essa oportunidade. Deus sempre ofereceu ao homem uma oportunidade de recomeço. E a história de Abraão é um exemplo maravilhoso disso. É um exemplo maravilhoso porque mesmo Abraão sendo quem era, pecador, carente da graça de Deus, carente de Cristo, o homem que não tinha os desejos dos seus corações satisfeitos nele, Deus ofereceu essa oportunidade também para Abraão. E é por isso que a história dele é um exemplo. É um exemplo maravilhoso porque ele recebeu esse chamado precioso, o chamado mais importante das nossas vidas.
o chamado mais valioso que alguém pode receber. O chamado de glorificar a Deus através de uma vida de relacionamento com Ele e satisfação nele. Ou seja, o chamado para uma vida de fé em Deus. Deus nos chamou para sermos mulheres de fé. E é por isso que nós precisamos entender que as circunstâncias, as dificuldades que nós enfrentamos nos nossos dias, elas não estão ali para nos frustrar, para frustrar a nossa caminhada. Mas elas estão ali para mostrar que nós temos um chamado e que esse chamado ele deve ser cumprido, porque nós temos a Cristo. É Cristo quem caminha conosco. É o Senhor quem caminha conosco. É o Senhor quem nos sustenta, quem nos preserva na nossa caminhada. É o Senhor que faz com que, por meio dele, nós possamos enfrentar os mais difíceis desafios das nossas vidas. Talvez você nunca tenha experimentado esta verdadeira fé em Deus. A fé em Deus na certeza de que Ele é mais importante do que aquilo que Ele pode nos dar. A certeza de que o Senhor é mais importante do que a situação em que nós estamos vivendo. A certeza que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor, Ele nos deu o maior presente. A verdadeira fé. Irmãs, isso é um diferencial crucial na nossa vida. Nós temos a verdadeira fé plantada em nossos corações. E isso deve nos impulsionar a viver de modo digno, a viver de modo que glorifique a Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas as oportunidades que o Senhor nos der, nós devemos glorificar a Deus. Geralmente quando eu estou dando aula para as irmãs, geralmente quando eu estou conversando com algumas irmãs e até mesmo a gente tem discutido, sentado e discutido, irmãs, até nos nossos afazeres de casa, Deus nos dá a oportunidade de glorificarmos a Ele. Só basta que nós, com a verdadeira fé que Ele plantou em nossos corações, nós apliquemos. Para que a gente possa entender que a todo instante o Senhor tem nos dado a oportunidade de glorificar a Ele, de servi-lo. E talvez algumas de nós nunca tenhamos experimentado esta verdadeira fé. Talvez você já até experimentou, mas por causa das lutas, dos espinhos, das dificuldades, por causa das perseguições que surgem no meio da caminhada cristã e que continuarão surgindo até estarmos com Cristo, você tenha perdido as forças para continuar a vida que Deus deseja para nós. Você tenha se enfraquecido no decorrer da caminhada, tenha se fadigado. Mas, irmãs, o que eu tenho a dizer a vocês é que Deus, Ele nos chamou para vivermos intensamente uma vida piedosa de fé. E eu confesso que não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor nos chamou, foi para isso que Deus nos separou, foi para isso que Ele nos chamou. E se este não é o anseio dos nossos corações, se este não é o desejo que permeia em nossos corações de vivermos uma vida piedosa, de vivermos a verdadeira fé que Deus plantou em nossos corações, minhas irmãs, temos que a cegueira do homem, a cegueira deste mundo, a cegueira do pecado, ela tem nos afastado da fé em Cristo. Se vocês não veem nenhuma beleza em Cristo que faça com que vocês o desejem acima de qualquer coisa, se vocês não conseguem enxergar, se nós não conseguimos enxergar a beleza em Cristo, é porque o Deus desse mundo tem cegado os nossos entendimentos. E é por isso que nós devemos atender a esse chamado. Porque o mundo, o pecado, ele tentará ofuscar de nós essa verdade tão preciosa. Ele tentará fazer isso.
as dificuldades, elas tentarão ofuscar essa verdade, esse chamado que Cristo Ele separou para nós, de vivermos a verdadeira fé. Mas prestem atenção, não importa quantas lutas você tem passado na sua vida espiritual, o Deus que um dia colocou no seu coração a verdadeira fé é o Deus que também pode restaurá-la. É o mesmo Deus. E essa verdade conforta tanto os nossos corações, porque nós sabemos que, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos pelos momentos mais espinhosos da nossa carreira, da nossa peregrinação nesse mundo, nós temos a certeza de que Deus, Ele preservará a verdadeira fé em nossos corações. Nós teremos a certeza de que Deus, Ele nos ajudará até o fim da nossa caminhada. Isso muito nos alegra, porque sabemos que é Deus quem garante a nossa perseverança. É Deus quem garante a nossa chegada até o fim, irmãs. E certamente, um dia nós olharemos, contemplaremos e reconheceremos que essa verdade, ela de fato persistiu em toda a nossa caminhada cristã. Em todos os nossos dias. Às vezes a gente não percebe coisas tão simples. De repente, algumas de nós tivemos dificuldade de chegar aqui nessa manhã. Mas Deus nos trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele continuará sustentando a verdadeira fé que Ele colocou no seu coração. Ele lhe trouxe aqui para te trazer essa certeza. Que foi Ele que te chamou, que foi Ele que disse, sai da tua terra. Sai da tua parentela, vem, me segue e vem para um lugar que eu te mostrarei. Isso é fé, irmãs. Isso é fé. É nós abandonarmos todos os desejos dos nossos corações, os desejos mais corruptos, nos lançarmos a Cristo e confiarmos tão somente nele. Isso é fé. É nós caminharmos com Ele independentemente do que aconteça. Você não olha para trás. Você só olha para frente. E que graça nós sabermos que é o Senhor que plantou essa fé nos nossos corações. Porque se fosse nós, se fosse por meio de nós, por intermédio de nós, a gente já teria desistido há muito tempo. Ou talvez a gente não teria nem começado essa carreira. Por isso que não importa quantas lutas você tem passado no seu casamento, não importa quantas lutas você tem passado na sua família, não importa. Não importa até mesmo o sentimento de culpa que você tem tomado conta do seu coração por causa das decisões erradas que foram tomadas no passado. Isso também não importa. Saiba. E aí vem a preciosa verdade que eu quero destacar nessa manhã. Saiba que o Evangelho é a mensagem que declara que, apesar dos seus pecados e da sua falta de fé em Deus, Ele te chama, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para ter uma vida de fé nele. Mas que verdade graciosa. Que verdade. Então, somente por intermédio de Cristo, por meio do seu sacrifício, Ele nos chamou. Por isso que eu até diria assim, não se preocupe com o que você tem passado, não se preocupe com as lutas que você tem enfrentado para se manter na carreira cristã que Deus separou para você. Coloque os seus olhos bem fixos em Cristo. Tão somente isso. Olhe tão somente para Cristo e você terá certeza que você concluirá a sua carreira de fé. E sabe por que eu tenho certeza? Sabe por que eu tenho tanta certeza de que Deus, nesta manhã, Ele te fez este chamado? Porque este chamado é feito por causa da sua maravilhosa graça. Mais uma vez, não depende de nós. Este chamado é feito porque Deus decidiu, foi Ele que decidiu, pela sua graça,
enviar o seu único Filho, Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas tenha a oportunidade de glorificar o seu nome através de uma vida de relacionamento e satisfação nele. Satisfação tão somente em Cristo. Irmãos, os nossos corações, eles são perigosos, porque os ídolos que há em nossos corações tentam a todo instante corromper essa verdade de que a nossa satisfação deve ser tão somente em Cristo, tão somente nele. Mas o pecado tenta corromper essa verdade. O pecado tenta nos oferecer os banquetes deste mundo para tentar nos seduzir. Basta nós olharmos para o texto e fazer a seguinte pergunta: quem era Abraão? Para que Deus fizesse este chamado a Abraão. Quem éramos nós? Onde estávamos? O que estávamos fazendo? Quais eram as nossas inclinações? Quais eram os desejos que permeavam os nossos corações? Quem era você antes de ser uma mulher de fé? Que tipo de mulher era você? Qual era a sua conduta dentro da sua casa? Qual era o modo que você cozinhava para o seu marido? Irmãs, eu trago essa aplicação, que a verdadeira fé, ela muda até isso. Até a forma como a gente cozinha, até a forma como a gente cuida do nosso lar. Porque passamos a fazer para a glória de Deus. Passamos a olhar e dizer, não é para o homem, é para a glória de Cristo. Passamos a ter mais amor por aquilo que nós fazemos. Talvez Abraão fosse uma pessoa íntegra, honesta, um homem bem respeitado naquele local onde ele vivia. E talvez muitas de nós também fôssemos mulheres honestas, íntegras, bem-sucedidas, bem-educadas, religiosas, cultas. Talvez Abraão, ele tenha praticado uma tão boa obra que a atenção de Deus foi atraída. Mas, na verdade, o texto nos diz que Abraão era um homem pecador, exatamente como os demais. Irmãs, o que nos atraiu em Deus? Por que Deus olhou para nós e teve tamanha graça, tamanha misericórdia em nos chamar para servi-lo, em nos chamar para vivermos essa verdadeira fé? Se nós éramos tão pecadoras como Abraão era, tanto quanto ele. Abraão habitava numa cidade idólatra chamada Naná, que significa Deus Lua. Abraão desconhecia a Deus, assim como os outros homens desconheciam, assim como nós também achávamos que conhecíamos a Deus, achávamos que estávamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade nós estávamos fazendo a vontade dos nossos corações, quando na verdade nós estávamos satisfazendo os desejos do nosso coração, da nossa carne. Abraão estava tão perdido quanto os outros homens estavam, quanto também nós estávamos perdidas, sem Deus, sem a verdadeira fé. Abraão vivia da mesma forma que os outros homens viviam. Ele vivia com a sua fé depositada nas suas obras e nos ídolos. Ora, esse relato é diferente do nosso relato, da nossa história. Será que alguém aqui nessa manhã, será que alguma das irmãs tem alguma história diferente? Não, minhas irmãs. Nós também vivíamos com a nossa fé depositada nas nossas obras, nos nossos ídolos. Abraão vivia no meio da idolatria, tanto quanto os outros homens viviam, tanto quanto nós, mulheres, também vivíamos em meio à idolatria.
Uma vez que idolatria não é somente o aspecto religioso, mas idolatrar o emprego, idolatrar a universidade, não que seja errado, mas o que se torna errado é a idolatria. E essa idolatria, ela existia nas nossas vidas antes de nós termos a verdadeira fé em Deus. Na verdade, eu ainda vou mais longe. Nós precisamos combater a idolatria dos nossos corações todos os dias. Irmãs, não se enganem. Se nós não combatermos a idolatria dos nossos corações, nós tornaremos a adorar outros deuses. E não foi para isso que Deus nos chamou. Além de tudo, Abraão já estava com 75 anos de idade e não tinha sequer um único filho. Mais uma vez eu trago aqui uma graciosa verdade de John Flávio. Talvez essa seja a última. Mas é porque, de fato, eu até recomendo depois a leitura desse sermão. Ele disse: a beleza e santidade das criaturas são enganosas e perigosas. Um homem pode fazer delas um ídolo e satisfazer a si mesmo, além dos limites da moderação com elas. Mas não há perigo do excesso no amor de Cristo. Se você quer exceder em algo, exceda em servir a Cristo, exceda em praticar e exercer a sua fé em Cristo, exceda em glorificar a Cristo. E ele continua: a alma está então em forma e disposição mais saudável quando está mais enferma do amor por Cristo. Irmãs, independentemente do que eu viesse a trazer aqui nessa manhã, independentemente do tema que fosse proposto nesta manhã, nós precisamos trazer a mensagem central do Evangelho. Nós precisamos relembrar o Evangelho. Nós precisamos relembrar o sacrifício que Cristo fez por nós, o sacrifício realizado por Ele, o sacrifício que foi cabal, que foi suficiente para nos trazer aqui nesta manhã. Nós precisamos relembrar. Portanto, a grande pergunta é: por que Deus escolheu a Abraão? Por que Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, me segue? Por que Deus olhou para as irmãs, desde as mais jovens, as mais experientes? Por que Deus olhou para cada uma de nós e disse: me segue, vem? A única resposta que pode ser oferecida a esta pergunta é que a maravilhosa graça de Deus alcançou Abraão e alcançou a cada uma de nós. Deus invadiu a cidade idólatra de Ur dos Caldeus e, por meio de todo aquele povo idólatra, chamou Abraão para caminhar com ele. Interessante, minhas irmãs, que Abraão, ele não clamou por Deus. Se a gente observar, não foi Abraão que clamou por Deus, mas foi Deus que chamou a Abraão. Na verdade, nem mesmo Abraão conhecia a verdadeira fé em Deus, como já dissemos antes. Mas Deus, Ele decidiu, Ele resolveu lhe escolher para um chamado, e um chamado irresistível. Deus resolveu oferecer uma oportunidade de recomeço para Abraão. E quando Deus apareceu para Abraão, não apareceu de qualquer forma. É tanto que o diácono Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nos diz que o Deus da glória apareceu para Abraão. Foi Deus que se revelou a nós. Foi Deus que se revelou a nós, miseráveis, pecadoras. Percebam que a Bíblia não diz como Deus manifestou a sua glória para Abraão, mas certamente deve ter sido uma manifestação gloriosa, uma manifestação poderosa, pois a gente percebe que imediatamente Abraão passou a considerar os ídolos de Ur dos Caldeus como nada.
E assim é o chamado de Deus nas nossas vidas, é irresistível. A gente passa aquilo que nós dávamos tanto valor antes, a gente passa a olhar assim e dizer, isso não é nada comparado ao meu Senhor. Irmãs, que graça do Senhor por Ele ter colocado uma fé, por Ele ter plantado essa fé em nossos corações. Inclusive, certo pregador fazia a seguinte pergunta: quem iria querer adorar os ídolos mortos depois de ter encontrado com Deus vivo? E aqui eu não vou me estender muito, penso que as irmãs ainda terão outra oportunidade, eu vou deixar para Léo depois assumir mais tarde. Mas aqui eu queria concluir com uma reflexão. Sabe por que há tantas pessoas nos nossos dias colocando a sua fé no dinheiro, numa carreira profissional de sucesso, numa vida acadêmica de sucesso, no prazer pecaminoso, no poder, na fama, no desejo de querer estar acima de todos? Porque não provaram ainda da bênção que é, da delícia que é, do deleite que é uma vida cheia da verdadeira fé em Deus. Eles não provaram ainda. Por isso que nós precisamos ser o sal e a luz desse mundo. É por isso que nós precisamos trilhar. É por isso que o nosso andar, que o nosso falar, que o nosso pensar, ele deve refletir a Cristo. É por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar que Deus, Ele deseja salvar pecadores. Que Deus, Ele deseja retirar aqueles que estão em inimizade com Deus e pôr em amizade. E trazê-los para dentro da aliança. E eu digo mais, depois que alguém prova da delícia que é a verdadeira fé em Deus, tudo, absolutamente tudo, perde o sabor se Deus não for, eu digo assim, o ingrediente principal. Sabe quando você está cozinhando, que tem aquele ingrediente que você fala assim, isso aqui não pode faltar, eu prefiro nem fazer, se não tiver esse ingrediente eu não faço porque não vai ser a mesma coisa. Irmãos, muitas aplicações devem ser trazidas para as nossas vidas. Se Cristo ele não for o centro das nossas vidas, absolutamente tudo que você fizer vai ser em vão. Nada do que você fizer irá satisfazer o seu coração. Nada do que você desejar fazer, nada daquilo que você tiver como planos, que você concretizar. Se Cristo não for o centro dos seus planos, se Cristo ele não estiver no centro da sua vida, nada que você deseje e consiga alcançar satisfará o desejo do seu coração. Somente Cristo, Ele satisfaz os desejos dos nossos corações. E quando eu digo somente Cristo, é somente Cristo. Talvez você que está aqui nesta manhã ainda desconheça a verdadeira experiência da fé em Deus. Talvez você nunca tenha provado do maravilhoso sabor do alimento que sustenta, que nos fortalece, que é a nossa fé. Aliás, que nos fortalece a nossa fé. A palavra de Deus. Irmãs, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, certamente os ídolos dos nossos corações serão alimentados de outras formas. Por isso que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. A verdadeira fé, ela nos impulsiona a vivermos uma vida de santidade, de obediência, de retidão, de sacrifício. Uma vida que nos conduza tão somente a glorificar a Cristo. É como eu disse antes e torno a dizer,
Esse deve ser o maior desejo do nosso coração. Talvez você nunca provou dessa fé. E eu, nesta manhã, estou lhe falando. E talvez seja por isso que você tenha andado ansioso, andado preocupada com o passado, com o presente, com o futuro. Talvez seja por isso que você tenha depositado a sua fé em você mesma ou nos ídolos deste século. Mas eu quero lhe convidar nesta manhã a orar para que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, Ele possa produzir a verdadeira fé em Cristo nos nossos corações. Eu quero lhe convidar nessa manhã a viver uma vida para que a glória de Deus, através de um relacionamento verdadeiro com Ele, proporcione a satisfação dele. E quando isso acontecer, você abandonará a sua fé em você mesma e depositará plenamente a sua fé em Deus. Assim como Abraão, você viverá pela fé. Você viverá para a glória de Deus. Você imediatamente o seguirá. Você não vai mais olhar para trás, mas você viverá uma vida de relacionamento com Deus. Você viverá uma vida de satisfação em Deus. Irmãs, e nada mais nos faltará. Até me veio a lembrança agora um texto. O salmista, ele declara: o Senhor é o meu pastor e Ele não nos faltará. E Ele não nos faltará. E só fazendo uma breve aplicação, às vezes confundimos esse texto, achamos que o Senhor está dizendo assim: não vai faltar pão na sua casa, não vai faltar roupa, não vai faltar dinheiro na sua conta, não vai faltar o carro, não vai faltar a moto, não vai faltar nada, não vai faltar viagem, o lazer. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: eu, o seu maior presente, não faltarei na sua vida. O nosso maior presente, o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos faltará. Então, sempre que olharmos para aquele texto, lembremos que Ele não nos faltará, que Ele é o nosso pastor, que Ele nos chamou. E eu concluo com uma citação. E essa citação, ela arde profundamente no meu coração, todas as vezes que eu leio. Como todos os rios são reunidos no oceano, que é o lugar de encontro de todas as águas do mundo, assim Cristo é o oceano no qual todos os verdadeiros deleites e prazeres se encontram. Ele é um mar de doçura sem uma gota de fel. Cristo, Ele deve ser o amado, o desejado de nossas almas. Ele deve ser o anseio de nossas almas. Irmãs, que essa mensagem, ela seja aplicada em nossos corações. Que possamos viver uma vida de piedade. Que possamos viver piedosamente, viver a verdadeira fé, aquilo para o qual Deus nos chamou, e que Ele não nos falte, e que Ele não nos falte. Que Deus abençoe as irmãs. Amém. Eu agradeço mais uma vez pelo convite.